Você pode aprender a falar qualquer idioma se você fizer da maneira certa. A maioria das pessoas que tenta aprender um idioma nunca atinge a fluência. E a culpa não é sua. Digamos que você quer aprender um idioma, mas não sabe como fazê-lo. Então, você começa a procurar maneiras de aprender. E o que você encontra primeiro? As primeiras respostas que você encontrará são as coisas que a maioria das pessoas estão fazendo. E o problema é que os métodos de aprendizado mais populares são uma completa perda de tempo. Então, você tenta aprender o idioma por alguns meses ou até anos e eventualmente você desiste, pensando que simplesmente não leva jeito para idiomas, já que mal fez algum progresso. Ou você não desiste e continua tentando aprender o idioma pelo resto da sua vida, mas sempre permanece no nível iniciante. É como a maioria das pessoas que você conhece, que está tentando aprender o idioma, também está na mesma situação, você acaba pensando que é assim o que o aprendizado de idiomas deve ser. E isso é o que acontece com 90% das pessoas que tentam aprender um idioma frequentando aulas e usando livros de gramática. Este é o método tradicional de aprender e quase nunca funciona, porque não é uma maneira natural de aprender. Tem muito pouco que ver com a forma como realmente usamos o idioma. E também é bastante entediante e você tem que frequentar as aulas. Então manter a consistência a longo prazo se torna difícil para a maioria das pessoas. Mas fica ainda pior, porque os aplicativos de idiomas como o Duolingo são muito piores ainda. Eles são essencialmente videogames, projetados para manter você viciado, não para ajudar você a aprender o idioma. Eles dão a você metas artificiais e sem sentido, como manter uma sequência, uma streak viva ou obter uma certa quantidade de pontos. Muitas pessoas ficam tão envolvidas em suas sequências e pontos de videogame que esquecem qual era o seu objetivo real. Aprender o idioma, né? E depois de anos usando o aplicativo todos os dias, elas ainda não conseguem ter uma conversa normal e tampouco podem entender o idioma. E outro método que se tornou muito popular hoje em dia é a imersão. As pessoas tentam fazer isso mudando-se para o país ou assistindo a muitos vídeos do YouTube no idioma que estão tentando aprender. E nenhum dos dois funciona muito bem. Por quê? Porque tentar aprender um idioma mudando-se para o país onde ele é falado quase nunca funciona. Porque além de todos os desafios de se mudar para um país estrangeiro, o problema com essa abordagem é que viver no país não significa automaticamente viver no idioma. A maioria das pessoas que se muda para o exterior acaba vivendo numa bolha de expatriados, ou simplesmente não tem muita vida social, especialmente se elas se mudam para o país sem já falar o idioma, porque conhecer pessoas não é fácil, mesmo só no próprio idioma, né? E a menos que você se mude para um país e trabalhe com nativos que só falam a língua deles, mudar-se para o país não ajudará muito você a aprendê-lo. Porque se você está trabalhando em português e passando maior parte do seu tempo livre online, nas redes sociais, assistindo vídeos, também tudo em português, quando é que a imersão essa está acontecendo? A maioria das pessoas que vivem no exterior acaba tendo apenas algumas interações curtas na língua local cada semana. E são as mesmas, repetidamente. E assim, depois de anos vivendo no país, elas ainda estão no nível iniciante. E muitas pessoas também tentam aprender por imersão assistindo a vídeos do YouTube. Esse é outro método que você provavelmente encontrará hoje em dia, o chamado Input Comprehensible Input. Ele se tornou muito popular na internet porque promete resultados sem esforço. Mas esse jeito de aprender também tem muitos problemas. Em primeiro lugar, você precisa de muito tempo para isso. Você precisará assistir a milhares de horas de vídeos para poder entender bem. E se você ainda não conhece muitas palavras no idioma, não entenderá nada além de vídeos muito básicos para iniciantes. E você aprenderá palavras novas muito devagar, o que significa que terá que continuar assistindo esses vídeos lentos e chatos para iniciantes por anos, antes mesmo de poder tentar um conteúdo um pouco mais interessante. E esse nem é o problema principal com o Input Comprehensible. O problema principal é que você não pode aprender a falar um idioma só assistindo vídeos. Você não pode aprender a falar um idioma sem praticar muito a fala. Falar um idioma não é apenas saber as palavras, a pronúncia e a gramática. Falar é uma habilidade física também, que você precisa treinar. Sua boca precisa estar acostumada com o idioma. Precisa ter prática suficiente falando o idioma, em frases completas, com pronúncia mais ou menos correta. Essas são habilidades ativas que você só pode aprender com a prática.
Você nunca ficará bom em falar um idioma apenas assistindo vídeos. Então, como você pode realmente aprender um idioma rápido? O aprendizado de idiomas é muito simples, na verdade. Você só precisa desenvolver duas habilidades principais: a capacidade de entender o idioma e a capacidade de falar o idioma. Essas são as únicas duas coisas que importam na vida real. Então, você deve se concentrar em fazer coisas que ajudem você a melhorar na compreensão e na fala do idioma. E para isso, existem 3 coisas principais que você precisa fazer. Primeiro, você precisa aprender muitas palavras, e ainda melhor, frases completas. Depois, você precisa ouvir o idioma muito. E finalmente, você precisa falar o idioma muito, todos os dias. É isso, né? Se você fazer essas 3 coisas todos os dias, vai aprender o idioma muito rápido. E como você faz isso? Muito simples. Você usa ilhas de linguagem, language islands, em inglês. O que são as ilhas de linguagem? Ilhas de linguagem são grupos de frases personalizadas para uma situação ou interação específica ou para um tópico de conversa. Se você preparar e aprender as frases que você tem mais probabilidade de usar, você melhorará suas habilidades de fala muito mais rápido do que aprendendo frases aleatórias em aplicativos ou fazendo exercícios de gramática. Você pode aprender a falar muito mais rápido se você simplesmente escreve tudo o que você quer dizer no idioma. Cada frase que você deseja usar em cada situação e em cada interação. E assim você pode fazer essas 3 coisas: aprender muita palavra e frase, escutar muito e falar muito. Simplesmente preparando ilhas de linguagem, ouvindo muitos áudios das ilhas e depois fazendo shadowing, escuta e repetição, ao mesmo tempo. É isso, esse é o caminho mais rápido para aprender a falar uma língua estrangeira. Qualquer língua. E você pode começar a implementá-lo por conta própria hoje mesmo.